Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a sua misericórdia e enquanto desconhecíamos a Deus, o Senhor, para nos salvar, enviou o seu Filho Jesus Cristo para este mundo, para receber toda a maldição e o castigo que nós éramos merecedores, recarregando todo o pecado na cruz, derramando seu sangue precioso, lavou os nossos pecados. Nós agradecemos por essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu sem nenhum preço a ser pago por nós mesmos. Nós, os santos que estamos reunidos diante do Senhor Deus, que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus para louvarmos a sua graça, para adorarmos, para aprendermos a palavra, para podermos ter a santa comunhão dentro da igreja. Senhor, que nesse presente momento também, nós também cremos que o Senhor esteja no meio de nós. Que o Senhor Deus possa observar a cada um de nós, que através da mão de misericórdia o Senhor possa sustentar a cada um. Senhor Deus, nós ainda somos muito fracos diante do Senhor Deus. A cada momento pode ser que sejamos derrubados. Mas, quando nós não conseguimos viver conforme a sua vontade, quando vivemos conforme a nossa carne, existem muitos momentos que vivemos assim, mas que o Senhor possa nos segurar através do Espírito Santo, para que possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E logo, o Senhor que está para retornar, possa nos conduzir para estarmos diante do Senhor sem vergonha. Senhor, nós agradecemos pela sua graça, por ter conduzido todos os nossos irmãos e irmãs para diante da sua palavra. Através da graça, do poder do Espírito Santo possa estar conosco, para que nós todos possamos evidenciar o Evangelho com ousadia para conduzir muitos espíritos perdidos para diante do Senhor Deus, para assim cumprir o trabalho do Evangelho. Que a cada momento, o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Senhor, nesse presente momento, a sua palavra, a sua santa vontade que o Senhor Deus deseja manifestar, possa nos mostrar para que possamos compreender e possamos viver conforme tal. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32. Capítulo 24, versículo 32 a 35, eu irei ler. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 35, eu irei ler. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Até aqui. Hoje, centrado nesta palavra, nós iremos aprender a palavra com fome, o retorno do Senhor e o retorno do cristão. Se nós olharmos em João capítulo 5, versículo 39, diz: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor disse essas palavras. Então, a Bíblia por completo nos foi dada como graça, que nos ensina a esperança de recebermos a salvação, de entrarmos no reino do Senhor Deus. Mas não somente isto, mas a Bíblia tem o objetivo de testificar um só ser, o Senhor Jesus. Então, ele diz que todas as Escrituras testificam do Senhor. Então, o Antigo Testamento foi escrito antes do Senhor, antes da vinda de Jesus, que significa o Antigo Testamento, a antiga promessa. É por isso que o Velho Testamento, a partir de 1500 a.C., já foi escrito. O primeiro homem que escreveu a Bíblia é o maior profeta de Israel, chamado Moisés. Moisés é um homem de 1500 anos antes de Cristo. E o Antigo Testamento foi concluído 400 anos antes da vinda de Cristo. E o Novo Testamento, desde o tempo de Jesus até 100 anos depois de Cristo, foi escrito. O Antigo Testamento é composto de 39 livros e o Novo Testamento de 27 livros, totalizando 66 livros. O Senhor Jesus, ele veio à terra de Israel para cumprir a salvação, e isso está escrito no Antigo Testamento. E aparecem diversas palavras sobre o Senhor Jesus, diversas profecias. Então, conforme a profecia, o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu por nós e ressuscitou. O Senhor, ele cumpriu toda a salvação, toda a remissão dos pecados através da sua morte e ressurreição. E depois da partida do Senhor Jesus deste mundo, o Espírito Santo veio ao mundo. E através desse Espírito Santo, o Evangelho, que significa o trabalho, a graça de Deus que foi concluída pelo Senhor Jesus, foi testificado, começando por Jerusalém até os confins da terra. A graça do Evangelho de Cristo que foi concluída. Então, qualquer um que crer no Evangelho de Deus, começando de Jerusalém até os confins da terra, o Evangelho foi testificado pelo mundo todo. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, a Bíblia já está escrita todas as coisas que iriam acontecer no tempo de Israel.
e também depois da vinda do Senhor Jesus, que o Evangelho seria pregado por todo o mundo, e não somente isso, mas no último tempo, que o Senhor Jesus há de retornar, está escrito no Novo Testamento de forma detalhada. Então, a salvação está escrita no Antigo Testamento e também diversas vezes no Novo Testamento. Se nós olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 14 também, ele diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o Senhor, quando ele diz sobre o fim, este tempo, até os discípulos ainda não criam no Senhor. Até o povo escolhido pelo Senhor, o povo de Israel, não conheciam Jesus como o enviado Filho de Deus. É por isso que eles foram contra o Senhor Jesus, o crucificaram. E é por isso que eles foram espalhados por todo o mundo. E durante 1900 anos, por onde quer que fossem, eles foram mortos. Então nós temos essa história tão realmente terrível. Mas, de acordo com o problema da ressurreição do Senhor, a Bíblia já está escrita detalhadamente. Então, no Antigo Testamento já está escrito sobre a vinda do Senhor e como tudo já foi concluído. Nós sabemos que o Senhor, depois de cumprir todas as coisas, toda a salvação, haveria o seu retorno. Então, muitas profecias estão detalhadas no Novo Testamento. E com certeza essas profecias hão de ser cumpridas. Então, o Evangelho, para ser testificado por todo o mundo, e assim virá o fim. E agora, passando 2000 anos, o Evangelho foi pregado por todo o mundo. E a nossa Coreia do Sul está no mais extremo leste do mundo. Claro, como ilha é o Japão, mas como terra firme é a Coreia do Sul, ligada ao continente. Então nós sabemos que a partir do leste o Evangelho realmente foi até o leste o Evangelho foi pregado fortemente, mas não somente isto. Começando do leste também o Evangelho também vai voltar em torno para ser pregado. Então nós podemos dizer que a colheita já foi realizada, como se todo mundo o Evangelho já foi pregado, mas agora mais uma vez estamos contornando pelo campo para podermos colher as espigas que caíram no chão, o restante. Nós sabemos que agora o único problema que está faltando para ser cumprido é o retorno do Senhor. Que a primeira vinda do Senhor é para salvar os pecadores. O Senhor Jesus ele morreu, ressuscitou e subiu aos ares. E depois do Evangelho ser pregado por todo o mundo, quando o Senhor ele retornar, ele virá para buscar os santos que receberam a salvação. E todos aqueles que não creem serão julgados. E é por isso que hoje nós iremos aprender um pouco sobre o retorno do Senhor. E antes do retorno do Senhor, quais são os fatos que ocorrerão? Eu irei compartilhar um pouco com vocês. Se nós olharmos no Antigo Testamento, também aparece sobre o retorno do Senhor e muitas vezes no Novo Testamento. Mas se nós olharmos como sinais, existem diversos sinais. Mas, no nosso tempo, os sinais do retorno do Senhor, se nós pensarmos um pouco aprofundadamente, na palavra que nós lemos agora, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 32, o Senhor está dizendo: aprendei, pois, esta parábola da figueira.
A parábola da figueira está ensinando sobre o povo de Israel. Dizem que cada país tem a sua própria flor, que representa a nação. Então, na Coreia do Sul, nós temos Mugunha, que é a flor que representa a Coreia do Sul, mas é tão difícil de vê-la. Então, seria ótimo se eles plantassem em diversos lugares para que nós possamos ver. Nós temos pela Coreia do Sul, mas não são em muitos lugares. Então, se nós olharmos a flor que floresce, ela é muito bonita, não é? Então, mas ela é tão esquisita que parece que ela tem alguma coisa que ela grudenta, é por isso que a flor floresce e ela abotoa alguém novamente e desabotoa. Então, se nós olharmos no Japão, a flor que representa é Sakura, não é? A cerejeira. Elas florescem, mas de repente todas elas caem, não é? Eu não sei. O que é essa mentalidade? Se é essa mentalidade samurai? Então, os japoneses têm esse temperamento, não é? Apaixonante de florescer e cair. Então, mas o que representa Israel é a figueira. A figueira, ela frutifica sem flor. Mas isso não significa que ela não tem flor. O próprio fruto é a flor, que é por dentro, quer dizer que a flor está escondida dentro do fruto. É por isso que a figueira, de qualquer forma, representa o povo de Israel. Se nós olharmos em Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus, levantando de madrugada, ele foi para Jerusalém. Ele não conseguiu comer, estava com fome, mas ele viu uma figueira realmente cheia de folhas. E o Senhor chegou perto para ver se ela tinha frutos, mas ela não tinha fruto nenhum, só tinha folhas. E é por isso que o Senhor amaldiçoou a figueira, e a figueira ela se secou e morreu. Nós sabemos um homem chamado Bertrand Russell. Seus pais faleceram quando pequeno e ele cresceu nas mãos de sua avó. Ele cresceu abaixo de sua avó, nos cuidados de avó, que tinha uma firmeza espontânea, espetacular, realmente, na religião. E é por isso que ele ia contra isso, e ele dizia, em seu livro, por que eu não sou cristão? O motivo de ele não crer no Senhor, ele disse, Cristo matou a figueira. Ele disse, nossa, como que ele disse amaldiçoando uma figueira, pois por não ter figos? Como pode uma coisa dessas? Igual uma pessoa foi para um pé de caqui e diz, me dê caqui. Não tem caqui, então ele trouxe o machado e foi e cortou a madeira abaixo. Então nós podemos dizer que essa pessoa tem um temperamento realmente muito afiado, não é? Muito agressivo. Então ele começou a dizer em seu livro, dizer, Jesus, o Senhor, que tem um grande poder, ele foi e matou a árvore com grande poder, mas ele é esquisito. Por que ele matou uma árvore só por ela não ter frutos? Não tinha motivos de matar a árvore. Por que ele matou? Claro que existem motivos para o Senhor Jesus fazê-lo. O motivo é que a figueira representa o povo de Israel. O povo de Israel, eles se gabam, se vangloriam, dizendo que são o povo de Deus, que tem zelo, mostram toda a cerimônia religiosa, os atos religiosos, que fazem de forma grandiosa como grandes folhas na árvore. Mas, ao ver de Deus, eles não possuem frutos. O que significa o fruto? O fruto é que o Senhor Jesus foi enviado. Então, eles precisavam crer em seu coração a Cristo para recebê-lo, para assim terem os frutos para entrarem no reino de Deus. Mas eles não creram em Cristo, eles rejeitaram a Cristo.
Quer dizer que são a árvore, a figueira que não tem frutos, somente tem folhas. Então, parece que por fora são um povo do Senhor Deus, se gabando, se reunindo nos templos, se mostrando como se estivessem servindo ao Senhor. Mas não tem o fruto que o Senhor deseja. É por isso que o Senhor está ensinando que eles irão ser julgados, amaldiçoados. Então, mas a figueira ela não morre para sempre. Ela parece que está morta no inverno, mas chegando no verão, ela que parecia que está morta, seca, recebendo a água novamente pela raiz, se torna macia, terros novamente, e assim pode brotar as folhas e frutificar. Então é por isso que ele está dizendo, aprendei, pois, esta parábola da figueira, que representa o povo de Israel. Então a figueira que parecia que estava morta no inverno, agora dando folhas no verão. Parecia que estava morta, parecia que estava amaldiçoando, o povo de Israel que parecia que havia desaparecido. Esse povo de Israel irá ser restaurado. Assim como em Jeremias. Jeremias também representou o povo de Israel como figueiras. Então eles são figueiras, mas são figueiras que não têm nada para comer. Ele disse que tinham figos, mas figos que são ruins que não se podiam comer. Então ele diz que sobre essa vergonha, essa dor que irão passar. Então, mas isso não significa a destruição completa de Israel, mas chegando o tempo, os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Então eu criei a figueira antigamente. Estou criando figueira. Então no inverno ela parece que está seca, morta. Mas chegando na primavera, as outras árvores já começam a florescer ou ter as folhas crescendo, mas a figueira parece que está morta, nem se move. Mas parecia que eu queria jogar fora, mas eu deixei e fiquei observando. Mas depois, por fim, ela começa a aparecer as folhas bem de forma afiada. Ela demora um pouco para aparecer na primavera, mas chegando o brotar dessas folhas, nós sabemos que está próximo o verão. Então, o que vocês acham sobre isso? Então, eles que pareciam que negaram o Senhor Jesus, por isso que o general Titus, ele trouxe o seu exército em 771 d.C. Ele matou 1.100.000 judeus. E depois, ele espalhou todo o povo de Israel pelo mundo. Para mais de 100 países, eles foram espalhados. E para onde quer que fossem, os judeus passaram por toda perseguição e morte durante 2.000 anos. Então, se nós falarmos de forma exata, durante 1.900 anos. Então, parecia que eles estavam mortos e desapareceram neste mundo. Então, estavam sem o seu país há mais de 2.000 anos. Então, nós podemos ver que eles foram para a sua terra natal, em Israel, lutando contra os árabes e vencendo, e assim criando a sua terra para restaurar, começando em 14 de maio de 1948. Então, não existe nenhum fato histórico comparável a este feito. Eles tinham mais de 2.000 anos sem a sua terra. Então, isso significa o quê? Que antigamente havia uma terra chamada Israel. Mas como que depois de 2.000 anos, não é nem contos de fada, não é nem uma história que se passou e desapareceu, uma civilização antiga, mas esse povo retornaram novamente. Então, os muçulmanos estavam segurando a terra. Eles têm um grande poder, estavam dominando o terreno. Então, mais de 50 países que têm o islamismo como a religião de seu país. Então, são milhões ou bilhões até de muçulmanos que estão dominando todo o Oriente Médio, tendo todo o terreno conforme a vontade deles. Então, naquela terra onde Jerusalém foi destruída, eles construíram o seu mosque, o seu templo. Então pensem só nisso.
Então, como que eles podem, com poder, derrubar os árabes, tomar aquela terra, fazer o deserto se tornar uma terra produtiva para retornarem, para crescerem? É impossível. Mas, ó Senhor Deus, soube que o povo de Israel, por conta de seu pecado, foram espalhados por todo o mundo. O povo de Israel pode ter perecido, mas o Senhor Deus, para mostrar que ele não está morto, ele fez com que esse povo de Israel, que parecia que estava totalmente morto, esse povo, de forma realmente milagrosa, retornar. Então, 14 de maio de 1948, pediram a sua independência, retornando para aquela terra. E depois que pediram a sua independência, todos os judeus se reuniram, eles dentro de um museu, eles foram e assinaram um tratado, o seu tratado de independência, a sua declaração de independência, dizendo, Israel é um país independente. Os árabes achavam isso engraçado, dizendo, nossa, como que esses pequenos vieram brincar de casinha aqui? 2000 anos sem nenhuma terra, como é que eles podem voltar e reivindicar essa terra? Que se reuniram naquele lugar? Eles foram em uma pequena salão emprestado e eles começaram a declarar sua independência ali. Eles disseram, nossa, eles são muito ousados. Mas uma coisa surpreendente é que os Estados Unidos disse, nós realmente concordamos com essa independência. E eles os declararam como protetorados. Então, todos os árabes se assustaram, dizendo, vindo muitos países europeus que aceitaram Israel. Mas eles não aceitaram. É por isso que no dia seguinte, após a independência, em 1948, 14 de maio, eles pediram sua independência. E em 15 de maio, os árabes iniciaram a guerra contra Israel. Então, o poder árabe, gigantesco naquele tempo. É por isso que Israel não tem soldados, não tem armas, não está preparado para guerrear. Então, mas para acabar com Israel, então o Senhor realmente nós podemos ver que eles foram invadidos pelos árabes, os árabes queriam destruir, acabar com eles, mas eles venceram. Como que eles venceram? E também se nós olharmos em 1967, em junho, nós podemos ver a Segunda Guerra Árabe, a Terceira Guerra Árabe, que foi em junho de 1967, a Guerra dos 6 Dias. Então, havia o presidente Nasser, do Egito. Então, ele se declarava o herói do século XX. E ele foi como o líder dos países da coalizão árabe. Então, nem na Segunda Guerra Árabe eles não conseguiram vencer. Eles perderam. Os árabes perderam. É por isso que ele, olhando para aquele tempo, dizendo, nossa, isso é impossível. Agora, dessa vez, nós precisamos ver o fim de Israel. Por isso que 14 países, como aliados, países árabes, eles queriam apagar com Israel do Oriente Médio, do Mediterrâneo. É por isso que se nós olharmos no pôster que eles criaram, então, uma semana antes de começar a guerra, eles criaram um pôster. Então, tem um pôster mostrando todo o povo de Israel sendo empurrados no mar Mediterrâneo e dizendo To hell, Zionist. Isso significa para o inferno, sionistas. Então, eles tentaram destruir o povo de Israel. Mas do que aconteceu? Então, nós podemos ver Israel como venceu. Em 6 dias tiveram uma grande vitória. Então, eles começaram até as colinas de Golã,
que é a terra de Israel, e também a península do Sinai. Então, Israel, eles não têm muitos soldados. Então, em um tanque, realmente muitas pessoas precisavam entrar, não é? Por volta de 4 ou 5 soldados em um só tanque, mas eles não tinham tantos exércitos, não tinham tantos números de soldados, é por isso que entravam 2 soldados em cada tanque. E eles foram empurrando pelas colinas de Golã, pelas penínsulas de Sinai. Os árabes estavam usando armas soviéticas, tanques soviéticos, radares soviéticos para acabar com Israel. Então, mas, em 6 dias, então antes realmente de acabar a guerra, em 6 dias eles tomaram mais de 3 vezes, um terreno 3 vezes maior do que o seu próprio terreno. É incrível. Israel teve a ajuda dos Estados Unidos. E os aviões, os jatos, realmente de Israel eram Pythons, realmente dos Estados Unidos. E os árabes usaram MiG, MiG, da União Soviética. I think it was Mizrak da França também. Então, eles possuem realmente capacidades similares. Então, mas Israel, quando eles tinham as batalhas contra os árabes, nós podemos ver que a técnica dos árabes era muito inferior à de Israel. Eu ouvi através dos nossos irmãos da aeronáutica aqui da nossa igreja, eles dizem que nós aprendemos com os israelenses sobre as táticas aéreas, porque eles são incríveis nisso. Então, se nós olharmos na Terceira Guerra Árabe, a Arábia realmente atacou primeiro. Eles atacaram primeiro para tentarem fazer um ataque emboscada, realmente surpresa. Mas Israel soube disso. É por isso que Israel, com os seus caças Phantom, eles atacaram 8 aeroportos árabes do Egito e explodiram todas as vias, e eles também tiveram batalhas aéreas contra caças. Então eram os MiGs soviéticos lutando contra Israel, mas Israel não perdeu nenhuma batalha. Destruíram todos os aviões deles. Venceram em todas as batalhas de caça. E em 2 horas, nós podemos dizer que a dominância aérea foi realmente controlada por Israel. Com o início da guerra em 2 horas, eles dominaram toda a questão aérea, toda a predominância. É por isso que em 6 dias dominaram toda a península do Sinai. Então, os aviões Phantom, realmente de Israel, estavam sobre o Cairo. E eles faziam voos realmente baixos, onde eles vinham com os jatos fazendo manobras, onde com pressão sônica, realmente estouravam vidros, realmente dos civis, para realmente mostrar para eles o que vocês querem fazer. Todo o domínio aéreo, a predominância aérea é nossa. A superioridade aérea é nossa. É por isso que o presidente Nasser pediu paz. E é por isso que acabou com a vitória de Israel. Israel teve poucas perdas, mas a Arábia, poder árabe, perdeu muito. Teve grandes prejuízos. Depois, o presidente Nasser, ele morreu realmente de ataque do miocárdio. Morreu de infarto. Então, como que ele pode morrer de infarto assim, não é? Porque foi grande a surpresa que ele teve. Não tem como vencer contra Israel dessa maneira. Em 1973 também, nós tivemos a Quarta Guerra Árabe, onde quase uma bomba nuclear foi utilizada. A Quarta Guerra Árabe também, Israel teve a grande vitória.
Eles tomaram todo o monte do Sinai, mas quando estavam fazendo o tratado de paz contra o Egito, eles devolveram. Israel devolveu tudo. Então, mas quando uma guerra acontece, o poder árabe, todos se reuniram para atacar Israel. Israel, naquele tempo, eles tinham por volta de 2.250.000 pessoas. População muito pequena. Então, na Terceira Guerra Árabe, então, a terra era do tamanho de Gangwon-do, de província Gangwon da Coreia. Então, parece que iriam desaparecer, iriam ser todos empurrados para dentro do Mediterrâneo, mas não foi isso que aconteceu. E depois da Quarta Guerra Árabe, Israel, com grande poder, os muçulmanos ao redor tentaram se reunir para acabar com Israel. Mas Israel vai se tornando mais e mais poderoso. Então, isso é o que eu estou explicando sobre o que aconteceu da última vez, mas nós precisamos pensar quão grandioso é o Senhor, que o Senhor faz até o povo de Israel perecer, mas para mostrar que ele está vivo, ele mostra o seu milagre. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 22, nós podemos ver que o Senhor, ele restaura o povo de Israel, não por conta deles, mas para restaurar o nome do Senhor Deus que foi profanado, pela sua própria vontade, pelo seu santo nome. Então, quando eles foram para a guerra, então o povo realmente dizem, nossa, o povo de Israel não era o povo de Deus, por que que eles fracassaram? As pessoas podem fazer várias perguntas. Podem perguntar, questionar, dizendo como é que aquela terra tão boa se tornou deserto, agora se tornou um deserto que ninguém pode viver. Então, mas as pessoas do mundo, eles começaram a dizer, nossa, parece que o Senhor de Israel morreu, Deus está morto. Então pense bem. Pense bem, o seu filho vai para a prisão e porque cometeu um pecado muito grande. Então muitas pessoas dizem, nossa, não é ele o fulano de tal filho de um empresário ou de um homem que é incrível e está na prisão. Como é que ele pode estar na prisão? Parece que o pai dele morreu, é por isso que ele está na prisão, não é mesmo? Se o filho vai ao fracasso, e você suja o nome do pai. Então, o povo de Israel, de todas as formas, diziam, nós somos o povo do Senhor. Eles tinham um orgulho de serem chamados filhos de Deus. E as pessoas começaram a apontar o dedo e dizer, nós, vocês não eram os judeus, o povo de Deus? Como é que vocês podem estar nesse estado? Então, o Senhor, para com o seu nome, pelo seu nome, ele restaurou o povo de Israel. Em 2000 anos, eles pediram sua independência, restauraram o seu povo, venceram os árabes. E todo esse feito não é necessária explicação, foi feito pelo Senhor Deus. E assim o Senhor também prometeu que Israel jamais vai perecer. Então, qual país que seja que se encostar em Israel vai fracassar. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Então, da última vez, Hamas, quando atacou a Israel, então, em poucos instantes, eles queriam acabar com Israel, porque eles atiraram milhares de mísseis. Mas acharam que Israel iria para o fim. Mas, sabe, centenas de milhares, realmente, dezenas de milhares morreram na faixa de Gaza. E não somente isso, o Líbano também. O Líbano, ele também está em guerra com Israel nesse presente momento. Se nós olharmos Israel, realmente parece que eles vão conseguir destruir, acabar com Israel, não é? Que o Irã tem o objetivo de acabar com Israel da face da terra. Este é o desejo deles. Então, com a existência de Israel, eles não conseguem manter a sua existência. Eles querem acabar com Israel. Esse é o objetivo da existência de Irã. Então, Israel matou 4 cientistas que estavam relacionados com a produção de armas nucleares na terra do Irã. Então, de manhã eles estavam indo para o trabalho
entraram dentro de um carro. Quando ligaram o carro explodiu. Mas de qualquer forma. Então, essa guerra também. Na Arábia, nós podemos ver como que eles queriam acabar com o Senhor. Então, muitos países que foram contra o Senhor para destruir ao Senhor. E não somente para acabar com Israel, nós podemos ver não somente o Irã, mas muitos países atacam Israel. E todo mundo está assustado, porque é uma imensa guerra. Mas mesmo que vá até o último, o que acontece? É que a arma nuclear que está querendo ser desenvolvida, eu acredito que eles jamais vão ceder. Eu acredito que essa guerra ela vai ser parada de alguma forma, sem nenhuma conquista, penso eu. Que o Irã não vai desistir das suas armas nucleares. E a última guerra. Nós sabemos que atrás de Irã está a China e atrás a Rússia. Atrás de Israel nós temos os Estados Unidos. E maior do que Israel e Estados Unidos é Deus. O povo de Israel. Até agora eles não se arrependem do pecado de terem crucificado o Senhor Jesus. Então, quando eu fui terceira vez em Israel, porque eu fui 3 vezes em Israel para pregar, eu juntei 20 pastores judeus com suas esposas, 40 pessoas reunidas ali. Então, em frente ao mar da Galileia, no hotel de Kibbutz, onde era a fazenda de Kibbutz, e eu fiz o seminário bíblico de 3 dias para pregar o evangelho para eles. Mas dentro do povo de Israel, realmente é a minoria que crê em Jesus. E os judeus, quando creem no Senhor Jesus, eu pensava que todos eles iriam receber a salvação, mas não é assim também. Eles creem muito, realmente, em misticismo, como a igreja pentecostal. E também eles querem acabar com todas as pessoas que creem em Jesus dentro de Israel. Como eles perseguem os cristãos. Mas por que será que o Senhor Deus ele ajuda Israel? Eles têm o pecado de negarem o Senhor Jesus, de o traírem, mas eles não se arrependem. E também o lugar onde tem o maior número de homossexuais é Tel Aviv. Vocês sabem disso? Tel Aviv é a terra de Israel, não é? Está perto ao mar. E muitos judeus dizem, com a sua própria boca, nós não cremos em Deus. Eles negam ao próprio Deus. Por quê? Porque durante 2000 anos, quando eles estavam espalhados pelo mundo sofrendo, na Europa, quando estavam em campos de concentrações, no Holocausto, quantos judeus morreram ali? Os judeus, eles clamaram diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a oração deles. Então, na Polônia, eu fui com um ancião. Mas quantos judeus foram mortos ali nos campos de concentrações? Para onde quer que eles fossem? Até agora, os campos de concentrações estão de pé, nós podemos visitar. Então, mas os judeus. Então, eu penso que eles até agora não sabem que eles foram realmente fracassados por conta do seu pecado. Então, mas por que o Senhor ajuda Israel? Então, como eu já disse, realmente não existe outro motivo. É por conta do nome do Senhor. Mas pelos santo nome do Senhor, onde em Israel existe o nome de Deus. E é por isso que Ezequiel capítulo 36, versículo 22, o Senhor tem restaurado o povo de Israel. Não é por respeito deles,
não é por Israel, mas pelo nome santo do Senhor que foi profanado entre as nações. Então, esta guerra também é uma guerra que irá terminar sem muitas conquistas, penso eu. E depois é o problema. E não é somente com isso que acontece, mas a Rússia virá para atacar Israel. Agora, enquanto ele luta contra a Ucrânia, ele não consegue realmente estar estável, mas depois que acabar essa guerra, nós sabemos. A Rússia está controlando muitas coisas no Irã, realmente ajudando, suportando eles. E a China também fará o mesmo. Na última guerra, Ezequiel capítulo 38, ele disse sobre o extremo norte, Rus. Então, quando eu fui para a Rússia, a cada ano eu ia uma vez ao ano para pregar na Rússia e na Ucrânia. Então, agora eles não chamam de União Soviética, ou chamam de Rússia, na Bíblia, Rus, não é? R-U-S, do extremo norte. Então, se você for extremo norte, começando da terra de Israel, nós temos a Rússia. Rus, nós temos Moscou, que é Mesek. E nós temos países satélites, realmente, da Rússia, que são diversos países que são concentrados ali. E esses países vão ser chamados para a guerra e eles irão atacar todos juntos. E isso, depois dessa guerra, com certeza logo virá essa última guerra. Em Ezequiel capítulo 38, versículo 4, se eu abrir essa palavra, eu preciso terminar o sermão de hoje. Mas, se vocês lerem o Ezequiel capítulo 38, vocês irão que o Senhor lhe disse: Te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todas a espada. Quer dizer que o Senhor irá os levar para Israel para fazer o quê? Para matá-los, para acabar com todos eles. Eu fui vários anos, realmente, para a Rússia para pregar, mas eu não conseguia pregar essa palavra para os russos. Porque eu não podia dizer para eles, logo vocês irão ir para a terra de Israel e todos vocês irão morrer. Se eu dissesse ali, com certeza eles iriam me matar ali, não é? Então, mesmo eu queria pregar sobre essa profecia, mas eu não conseguia pregar. Então, mas é isso que vai acontecer. O Senhor irá prender eles como anzóis, não é? Porque a Rússia, nós podemos dizer que ela é a mãe do comunismo, não é? Claro que ela não é a União Soviética, não é um país comunista, mas ela tem os traços, tem todos os valores remanescentes do comunismo. Então, com certeza, eles irão ir para a guerra. Então, o país que logo irá tomar a frente para a guerra com seus aliados, nós podemos saber que é Bassar, que é a Pérsia. No tempo do rei Paleb, eles eram realmente pró-Estados Unidos, pró-América. Mas eu penso foi em 1979, quando eles realmente foram contra os Estados Unidos. E agora eles queriam se tornar o quê? Realmente anti-América, ao fazendo a sua revolução. E eles tentam atacar Israel para acabar com Israel, mas Israel vai desaparecer? Não, não tem como desaparecer. Eles tentarem lutar contra Israel, significa que o mesmo de tentarem lutar contra o Senhor Deus. Vocês pensam que o Senhor Deus ele vai perdoar? Todo mundo pode reunir para lutar contra Israel, mas não tem como vencer. O Senhor ele disse que vai juntar todas as nações para fazer lutar contra Israel. Mas por fim o Senhor Deus irá demonstrar o seu poder. Então não somente Irã, mas a Rússia irá vir para a guerra. Realmente irão lutar contra Israel. Nós podemos dizer que é Bassar, que é a Pérsia.
É por isso que na palavra de Zacarias também diz que eles iriam atacar Israel, mas o Senhor estará com eles para lutar contra todos os inimigos de Israel. Então, eles na realidade não estão lutando contra Israel, eles estão lutando contra Deus. É por isso que para todas as nações que atacarem a Israel, o Senhor disse que eles ainda estando de pé, os seus olhos irão apodrecer, a língua é apodrecer da sua boca. Então o homem apodrece quando está deitado, como é que ele pode apodrecer de pé? Mas em Zacarias capítulo 14 disse que o homem estando de pé, os seus olhos apodrecem. A sua língua apodrece dentro da sua boca. Então isso significa que uma bomba atômica explodindo, sem tempo de caírem no chão, tudo derrete. Vocês já viram fotos assim? Então é o Senhor Deus que faz uma coisa dessa. Eles irão atacar Israel e todos morrerão. Enquanto a Rússia intervém nesse problema, como em Apocalipse capítulo 16, a China vai mandar 200 milhões de soldados para a guerra, como na Guerra do Armagedon. Assim como os Estados Unidos. Então, o país que estava vivendo em paz em suas ilhas, que é os Estados Unidos, vai vir intervir. Então, não é uma guerra onde existe o perdedor e o vencedor, mas é uma guerra onde o Senhor Deus irá julgar este mundo. Então, não tentem saber detalhadamente sobre isso, mas nós somente precisamos saber que agora a guerra está bem severa, realmente no Oriente Médio, onde não terão bons resultados. O Irã jamais vai desistir. Porque se o Irã desistir, vai contra a Bíblia. É por isso que assim a Rússia, tomando a frente de Irã, irá atacar a Israel. Então nós podemos ver que essa última guerra será uma guerra onde a humanidade irá para a destruição. Então esta guerra de agora não é uma guerra realmente comum com as guerras antigas. É uma guerra a cada momento que vai indo para o fim, onde por trás está os Estados Unidos. Então nós sabemos que atrás do Irã existe a Rússia, existe a China, e nessa última guerra está por vir. O que eu quero dizer sobre isso é antes que aconteça essa guerra, o Senhor ele irá retornar. E é por isso que o tema de hoje é o retorno do Senhor. O retorno do Senhor está muito próximo agora. Da última guerra. Vocês querem ver como vai ser a última guerra? Vocês querem ver a última guerra do Oriente Médio? Então, nós não iremos ter a chance de vermos essa guerra, porque o Senhor irá nos levar. E este mundo vai ser julgado com fogo. Mas de qualquer maneira, nós precisamos saber que o fim está muito próximo. Vendo este não, sabereis que o Filho do Homem está que jaz à porta. Então nós sabemos que este fim está muito próximo. Então agora realmente os sinais de os fins da terra, com fins dos tempos já está se cumprindo agora. Aprendei a parábola da figueira. O Senhor Jesus, após ter dito essa palavra, Israel se tornou como a figueira que estava morta, seca por 2000 anos. E chegando agora, Israel, que parecia que havia desaparecido, agora retornou, pedindo a sua independência. Israel se tornou uma nação poderosíssima. Se nós olharmos os judeus que vivem em Israel, devem dar por volta de o quê? 8 milhões de judeus?
Nos Estados Unidos, por volta de 6 milhões, em outros lugares 6 milhões. Se juntarmos todos no mundo inteiro, deve dar por volta de o quê? 20 milhões de judeus? Penso eu que deve ser em torno desse número. Mas Israel tem a economia do mundo em suas mãos. Nós sabemos que os judeus, eles governam sobre todo este mundo. Governam sobre os Estados Unidos. Seja o presidente dos Estados Unidos, não importa quem quer seja. Realmente fazem todo o trabalho, o lobby para os judeus. Porque a economia está na mão deles. Por trás disso tudo. E é por isso que antes que aconteça essa última guerra, a última guerra, ela é violenta. Então agora, neste período na guerra do Irã, dizem que mais de 4 mil já morreram, onde bombas caíram nas escolas, por volta de 100 crianças morreram. A guerra é muito violenta. Então nós sabemos que cada momento virá mais guerras, onde a última guerra será a guerra onde o Senhor Deus julgará este mundo. Nós sabemos que esse juízo está por vir. Então, se eu explicar detalhadamente, eu acredito que vai se tornar um problema. É por isso que eu só estou explicando de vago, de largo. Então, mas precisamos saber que este tempo do Senhor está muito próximo. Enquanto ainda estamos vivos, o Senhor virá. E é por isso que ele está dizendo para nós aprendermos a parábola da figueira. Então, aprender a parábola da figueira, Israel realmente estava presente nessa época. Não estavam destruídos, mas eles foram destruídos. Em 2000 anos, voltaram a pedir a sua independência. Há 70 anos atrás. Quer dizer que antes que todo este mundo, o tempo passe, realmente os seus sinais irão ser cumpridos. Quer dizer que antes que todas as coisas se preparem para o fim, o Senhor Jesus irá retornar. E é por isso. O sinal, realmente, dos confins dos tempos, penso eu que o sinal, nós podemos pensar que é a guerra na terra de Israel. Vamos procurar Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Vamos ler todos juntos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, o Senhor que veio primeiro, ele veio para se encarregar do pecado de muitos. Ele se entregou como propiciação pelos pecados. Ele cumpriu o trabalho do Evangelho. E essa salvação não é a salvação do Espírito, mas é quer dizer que todos os santos, agora eles ressuscitarão diante do Senhor e os vivos irão ser transformados. É por isso que ele diz que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para lavar os pecados de muitos, essa é a primeira vinda. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Quer dizer que ele irá retornar para aqueles que o esperam. Aqueles que receberam a salvação agora esperam a vinda do Senhor. Então nós esperamos a vinda do Senhor. Aqueles que o esperam, da segunda sua vinda. Então agora o dia da vinda do Senhor está muito próximo diante de nós. Se nós olharmos em Hebreus capítulo 10,
Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hebreus capítulo 10, versículo 37, vamos ler todos juntos. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Talvez do Senhor Deus, parece que é um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá, não tardará. Quer dizer que o Senhor que prometeu que irá retornar, ele com certeza virá. Ele não tardará. É por isso que a vinda do Senhor está muito próximo de nós. Como em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Então, o fim de todas as coisas está próximo. É por isso que estáis vigilantes em suas orações. Então, quando a última guerra, a guerra nuclear acontecer, virá o fim. É o fim para essa terra. Então, se nós olharmos o que os cientistas, eles realmente fazem as suas apresentações, onde quer que uma bomba atômica exploda em um canto da Terra, realmente vai explodir pelo todo mundo. Porque se nós contarmos com a Coreia do Norte, nós temos 9 países que têm um arsenal realmente nuclear. Se um país atacar o outro, realmente o mundo inteiro vai explodir. E é por isso podemos dizer que este mundo pode ser queimado mais de 100 vezes. Não é uma vez, mas 100 vezes. Então eu estou trazendo a referência dos cientistas que dizem. Eles dizem que este planeta vai ser destruído em 30 minutos. Mas enquanto nós não conhecemos, realmente 13 vezes houveram quase, por erro de decisão, quase houve uma guerra nuclear acidental. Um dos exemplos é que a Rússia pensou que entrou uma informação que os Estados Unidos atirou um míssil nuclear contra eles. É por isso que a Rússia, eles queriam preparar o seu arsenal bélico para atirar contra os Estados Unidos e entrar em countdown. Mas no meio, eles pararam. Eles viram que aquele míssil não foi atirado pelos Estados Unidos. Não era um míssil realmente atômico, mas era da Noruega. Era um foguete que eles atiraram com um satélite para fazer leituras climáticas. Então, se os Estados Unidos, realmente, a Rússia pensou que era um míssil dos Estados Unidos. Em questões de segundos, eles sabem quem está atirando qual míssil, porque se atira, ele vai atirar de volta. Todos podem morrer. Vocês sabiam que quase aconteceu essas, realmente, decisões, erros por computador, erros de decisões, de previsão, e quase eles atiraram um contra o outro? Enquanto nós vivíamos a nossa vida sem saber, 13 vezes quase aconteceram, quase no momento de acontecer uma guerra atômica. Então, como que fica o peito? Realmente apertado? Não dá medo? Porque se explodir, todo mundo vai morrer. Então, assim como na palavra de Isaías, capítulo 50, versículo 11, diz que no fogo que acendestes, tu entrarás. Então, agora, realmente não é necessário, como em Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre caindo sobre eles. A bomba atômica do homem pode explodir este mundo mais de 100 vezes. Então, o Senhor ele já disse para eles: Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá à minha mão, e em tormentos jazereis. Então, se nós olharmos, cada nação, elas não criaram essas armas, realmente, bombas atômicas para saírem utilizando, não é? Aonde que a Coreia do Norte quer utilizar essa bomba atômica? Não tem lugar para usar. Não tem lugar para usar na realidade. Eles somente mantêm esse arsenal. Eles querem explodir a Coreia do Sul, criar um mar de fogo.
Mas no momento que eles atacarem a Coreia do Sul, fazendo em um lago de fogo, não é necessário de bomba atômica. Então, vocês sabem que eles têm realmente artilharia preparada na fronteira? Se eles atirarem, é questões de minutos e explodem a nossa capital. Então, a nossa Coreia do Sul também, realmente com poder balístico, realmente tudo está preparado para explodir a Coreia do Norte. Então, o nosso poder bélico da Coreia do Sul é poderosíssimo. Nós estamos vendendo até jatos de guerra. Nós estamos vendendo muitas armas diferentes para o mundo. A Coreia do Sul, eu acredito que está em 10º, não é? Em questão de posição realmente econômica. E questão bélica, acho que está na 6ª posição. Vocês precisam saber disso. Pensem bem, se a Coreia do Norte começa a dizer, nós queremos unificar. Então, eles sabem que essa unificação, se manterem, eles vão desaparecer. É por isso que para manterem o seu poder, para manterem a sua ditadura, agora eles dizem, não precisamos unificar nada, nós somente precisamos manter a nossa política, não precisamos manter a tirania que ali acontece, não é? É por isso que eles criam essas armas nucleares. Não é para usarem, não é? Porque no momento que ele atirar essa bomba atômica, ele está decidindo, pedindo para morrer junto. A bomba atômica não foi criada para ser utilizada. Ela foi criada para dizer, não me toque, porque no momento que você me tocar, todo mundo vai morrer junto. É por isso que se nós olharmos na fronteira, realmente nas zonas de desmilitarização, nós podemos ter tantas minas, tantas realmente canhões, artilharia propulsada, preparada para atacarem uns aos outros. Então eles realmente estão dividindo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Antigamente eles criaram arcos muito grandes dizendo que iriam unificar a Coreia do Norte com os do Sul, mas agora a Coreia do Norte destruiu esses arcos, realmente, essa visão de unificação. Por quê? Querem manter seu poder. Então eles criaram realmente centros onde para fazer reuniões junto com a Coreia do Sul. Mas quem é o irmão do Kim Jong-un, não é? Aquela mulher. Será que ela faz tudo pela vontade dela? Não. Ela explodiu aquele edifício onde eles tinham um centro de comunicação com a Coreia do Sul. Então agora não se aplica mais essa palavra dizendo unificação. Não existe mais unificação entre esses dois países. Então quase que nós conseguimos a unificação em um tempo atrás. No tempo de Kim Il-sung. Realmente quase toda a nação morreu de fome. Eles queriam fazer um tratado de paz junto com um dos presidentes da Coreia do Sul da época. O Kim Jong-il, ele impediu para que isso acontecesse. Ele expulsou todos os médicos, deixou o seu pai morrer. E ele ajuntou todos os seus servos, não é? Dizendo. Então, eles querem unificar a Coreia do Norte e do Sul. O que vocês pensam? E um dos soldados disse, sim, como seria ótimo se assim fosse. E o Kim Jong-il disse, mata ele ali. E eles foram matar aquele soldado no mesmo instante. Pensa bem, vocês sabem o que vai acontecer se acontecer com Coreia do Norte e Coreia do Sul? Hã? Todo mundo vai morrer. É isso que o Kim Jong-un pensa. Por quê? O povo vai matá-lo. Porque até agora eles mentiram, até agora usurparam do povo, não é? Dizendo que a Coreia do Norte era inimiga, que os Estados Unidos eram inimigos, que a Coreia do Sul vivia como servos dos Estados Unidos, como escravos. Mas olhem só agora, se o povo norte-coreano descobrir uma coisa dessas, eles vão ficar irados e vão matar os líderes, não é, da Coreia do Norte. É por isso que a China também não deseja a unificação da Península Coreana. Eles preferem que
que sempre tenha realmente esses conflitos, a tensão pelo mundo. É muito esquisito. Então nós, agora no futuro, como que as coisas irão se desenrolar? Então vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. A 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Versículo 13, vamos ler todos juntos. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Então, quando nós estamos preparando para um trabalho, nós cingimos nossos lombos, não é? Colocamos o cinto, preparamos nosso coração, a nossa mente preparada. Precisamos estar acordados. Então, no dia da vinda do Senhor, então a graça que está nos preparada. Então, o que é essa graça que o Senhor Deus deseja nos permitir? Então, todos nós recebemos a salvação pela graça? O que é a graça que o Senhor Deus quer nos permitir? É surpreendente. Então, este mundo, realmente, os mortos irão ressuscitar para um corpo glorioso e os vivos serão transformados grandiosamente. Então, nós iremos entrar para essa glória do Senhor Deus. E Mateus, capítulo 3. Então disse que o Senhor irá fazer toda essa colheita. Realmente, toda a espiga será colocada no celeiro, mas todo o joio será queimado. Então, realmente, eu fico pensando, como seria ótimo se dentro da nossa igreja fosse 100% todo mundo salvo? Seria ótimo se todo mundo fosse salvo, mas eu penso que é difícil. Tem muitos que dizem que receberam a salvação, mas tem muitos que não receberam a salvação de verdade. Me perdoem, mas vocês precisam acordar agora. Então, a diferença entre o trigo e a palha, o Senhor separará para queimar. O trigo é posto no celeiro. A palha é lançada no fogo do inferno que não se apaga. Na vinda do Senhor, toda a história vai ser encerrada. Quer dizer que vai dividir entre céu e inferno. Então, realmente, as pessoas que vivem para a sua própria vontade, consomem o seu desejo, precisam acordar agora. Não é só você ficar dizendo que, eu fazendo testemunho, dizendo, eu vivo pelo Senhor. E se você não vive? Então vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Vamos ler todos juntos. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, e nos livra da ira futura. E é por isso, o Senhor que nos salvou. Então, desde os céus. Então, o Senhor que já nos disse dessas coisas. É por isso que nós todos agora estamos esperando o retorno do Senhor. Agora que estamos esperando pelo retorno do Senhor. O que significa? Quer dizer que o Senhor, realmente, quando vir a sua ira, quer dizer que Ele vai julgar este mundo. Então, o Senhor que nos resgata deste meio. Então, antes de vir o juízo deste mundo, o Senhor Deus irá levar todos os santos para o reino eterno do Senhor Deus. E é por isso
e todas as coisas deste mundo. Temos o quê? Perigos de guerra. Realmente a terra onde nós vivemos. Então, o planeta Terra está velho, adoecendo, prestes a morrer. Temos muitos terremotos, realmente pestilências, catástrofes naturais. Até na questão da moral, a humanidade está corrompida por completo. E em extremo. No tempo de Noé, realmente o mundo estava cheio de violência, cheio de pecado, mas nós temos muito mais iniquidades no tempo de hoje. Sodoma e Gomorra, quantos homossexuais estavam presentes naquele tempo? Hoje em dia nós estamos num estado muito pior. E é por isso que agora nós todos. Então, nesse tempo que o Senhor Deus realmente já disse que com 1000 anos é um dia como 1000 anos. O Senhor ele deseja que todos os homens recebam a salvação, mas eles não creem. E é por isso que a ira do Senhor no fim. Então virá a sua ira final, quer dizer que é o juízo do Senhor Deus. Antes do juízo do Senhor Deus, o Senhor irá nos resgatar. O Senhor irá resgatar todos os salvos para um lugar seguro para depois julgar este mundo. E é por isso que nós precisamos acordar agora, estamos vigilantes. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 16. Eu irei ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quer dizer que aqueles que morreram em Cristo Jesus, quer dizer que eles receberam a salvação, eles morreram, a carne deles também irá ressuscitar. E assim depois nós que estamos vivos. Então nós que ficamos vivos, quando o Senhor ele virá, nós vivos poderemos nos encontrar com o Senhor. É o nosso tempo. Então depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então agora, realmente, aqueles que morreram irão ressuscitar com o corpo transformado. E os que estão vivos irão ser transformados nos ares. Então não é algumas milhares, dizendo, nós milhares de metros realmente ali nos ares, não. O que isso está dizendo quer dizer que nós iremos ser transformados realmente fora deste mundo, fora realmente deste mundo material. Então todos os cristãos, então nós agora que estamos vivendo, nós será que estamos vivendo para ganharmos nosso dinheiro, para comermos, viver bem? Para viver um mundo onde nós teremos a inteligência artificial? Eu vivo com esperanças para este mundo? Não, não tem nada neste mundo. Então, se nós olharmos para este mundo, vai se tornar mais cheio de perigo, mais cheio de pecado, realmente um mundo banal. Neste mundo não existe esperança alguma. Então, nós estamos querendo manter a nossa fé, e o nosso desejo é irmos para diante do Senhor Deus. Então, nós todos precisamos desejar a vinda do Senhor. Então, nós não estamos vivendo neste mundo para obter alguma coisa deste mundo. Então, agora nós estamos vivos para encontrarmos com o Senhor, é muito melhor. Então, o Senhor, ele chamou a Enoque, vivo, antes de julgar este mundo através do dilúvio. Então, através da mesma palavra, o Senhor que preparou este mundo para julgar com fogo.
Quer dizer que o Senhor ele preserva todas as coisas para ser julgado. Naquele tempo foi julgado pela água, mas agora o Senhor preserva este mundo pela mesma palavra, reservado até o dia do juízo para a perdição realmente do maligno, realmente daqueles que não há Deus. Então este mundo pode ser queimado mais de 100 vezes com as armas nucleares. Realmente quem é que pode sobreviver? Então nós todos realmente estamos muito próximos do tempo do Senhor Deus. Isso é bom ou ruim? Hã? Ali diz assim, aqui diz. Então, o tempo da vinda do Senhor é a nossa maior esperança. O que é que nós esperamos diante do Senhor Deus? Precisamos abandonar esse pensamento de que este mundo é divertido. Não, é um mundo mau, maligno. Então, virá um mundo maligno. E é por isso que aqueles que morreram irão ressuscitar primeiro em Cristo. Então, agora nós iremos nos encontrar com o Senhor somente nos ares. Então, e jamais nós iremos realmente nos separar com o Senhor, e vivemos para a eternidade junto com o Senhor. Vamos procurar Mateus, capítulo 16. Palavras de Mateus, capítulo 16. Então, Mateus, capítulo 16. Versículo 27 e 28 eu irei ler. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, e não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Cada um irá ser julgado conforme a sua obra. Então, a vinda do Senhor para este mundo foi para salvar o pecador, e essa segunda vinda, ele veio para este mundo, não para salvar do juízo, realmente, do juízo final, mas para levar os cristãos para diante do juízo do cristão, o tribunal de Cristo. Então, irão vê-lo, o Senhor, vindo com seu reinado em sua mão, para reinar. Então, dentre aqueles que estão aqui diante do Senhor Deus, então, realmente, essa imagem do Senhor, nós iremos ver o Senhor na sua vinda. Então, o que isso significa? Se nós olharmos em capítulo 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então agora o Filho do Homem realmente virá com o reinado, com o poder do reino em suas mãos. Então, dentre os discípulos do Senhor Jesus, realmente tem aqueles que irão ver a vida do Senhor, precisavam ver, mas quem é que viu? Capítulo 17, o Senhor levou Pedro, Tiago e João e mostrou para eles a transfiguração. O seu rosto brilhava como se fosse a luz do sol, e suas vestes se transtornaram brancas como a luz. E Moisés e Elias apareceram ali. Então, foram isso que eles viram diante do Senhor. O Senhor mostrou essa imagem para dentro deles, realmente como será o momento da transfiguração. Por que que Moisés e Elias apareceram ali?
Então Moisés realmente retirou o povo de Israel do Egito para levar à terra de Canaã e morreu ali, sem entrar na terra de Canaã. E Elias é aquele que viveu conforme a vontade do Senhor Deus e vivo foi levado para os ares. Então são dois tipos de pessoas na vinda do Senhor. Aquele que morre e vai para diante do Senhor Deus, como Moisés. Aquele que vivo, transformado, vai para diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele mostrou para eles. Claro que o Senhor ainda não chegou, mas o Senhor Deus, Senhor Jesus estava mostrando sobre os sinais do que irá acontecer no seu retorno. Vamos trocar 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 3. Me perdoem, é 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai a honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, e seguinte voz, este é o meu filho amado em que me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, quer dizer que nós o quê? Quer dizer que Pedro, João, Tiago, todos eles junto com Cristo Jesus, realmente no Monte da Transfiguração, eles ouviram essa voz do Senhor. Então Pedro, ele disse, então nós vimos a sua magnífica glória. Então nós ouvimos essa voz dirigida do céu. Não é algo que criamos, nós vimos. Nós vimos a transfiguração do Senhor no alto monte. Então Mateus capítulo 17 é isso que ele se refere. Que eles viram esse momento do Senhor. Então no meio da imensa glória, realmente eles ouviram essa voz que foi dirigida do céu, estando nós com eles no alto, no santo monte. Que era a seguinte, dizendo, este é o meu filho amado, a quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Tem Mateus capítulo 17. Realmente nós podemos ver Pedro, João, Tiago. Eles viram o rosto do Senhor transfigurando, brilhando como se fosse a luz do sol. Moisés e Elias ao lado do Senhor. Todos eles viram essa imagem, eles viram como seria a transformação de antecipadamente. Então nós podemos ver Moisés, que representa todos o Antigo Testamento, os profetas, quer dizer que todos os santos que morreram irão se encontrar com o Senhor. E Elias é aquele que não morre, mas irá se encontrar com o Senhor ainda vivo. E é por isso que agora nós todos estamos muito perto da vinda do Senhor. Então nós todos agora estamos vivendo nesse último tempo que o Senhor irá retornar. Então muitos dizem, ele não está vindo, será que ele vai vir logo? Não, o Senhor disse o quê? Existem os sinais para a sua vinda. Para o nosso tempo agora, nós sabemos que é sério. Vejam bem os sinais. Nós todos, vivos, iremos nos encontrar com o Senhor. Então, Moisés e Elias, realmente aqueles que estavam, Moisés, aqueles que morreram irão se encontrar com o Senhor. Elias, aqueles que estão vivos irão se encontrar com o Senhor. Então o Senhor ele mostrou de forma antecipada para eles. E é por isso que no dia da vinda do Senhor, nós iremos retornar diante do Senhor Deus. Isso não é algo que nós simplesmente estamos inventando. Não é algo que eles inventaram. Eles disseram que eles viram com seus olhos. Em Mateus capítulo 17.
sobre o monte da transfiguração. Eles viram a forma do Senhor. Estão vendo isso? Já o tempo já está quase acabando, não é? Então, nós temos o bazar, não é? Todos precisam ir logo. Será que vamos esperar um pouco para começar o bazar? 1 hora? Vamos fazer na próxima semana, não tem problema. Então, da próxima vez, eu vou pregar mais sobre a vinda do Senhor. Então, mas não somos aqueles que iremos nos encontrar com o Senhor que está por vir. Eu vou procurar mais um versículo da Bíblia. Vamos procurar 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Só até aqui? Então, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Tá? Quando o Senhor vier, todos nós iremos nos encontrar com Ele. Então, seja do Antigo Testamento, todos os santos que receberam a salvação, do Novo Testamento, todos aqueles que morreram e foram para diante do Senhor Deus, aqueles que estão vivos irão se encontrar com o Senhor também. Todos eles. Nós iremos nos reunir diante do Senhor Deus. E vai ser impressionante. Então, como vai ser bom uma coisa dessas? Então, todos os santos em um só lugar. Quando soarem o aleluia. Eu também com o coração alegre louvarei em compensação. Então, todos os santos que receberam a salvação irão se reunir diante do Senhor Deus. Então, se encontrar com Abraão, se encontrar com Isaac, com Davi, no Novo Testamento, encontrar com o apóstolo Pedro, se encontrar com o apóstolo Paulo, irão se encontrar com todo mundo. Então, todos os anjos ao nosso redor, onde estiverem louvando todos juntos. Imagina uma coisa dessas. Como vai ser ótimo. Então, eu com o coração alegre também. Para retribuir esse louvor. Vocês, todos nós precisamos estar juntos ali. Então, não é dizer, eu recebi a salvação, e é isso. E não conseguir se encontrar com o Senhor, como deve ser triste, não é? Não pode acontecer uma coisa dessas, jamais. Então, nós precisamos estar acordados, precisamos verificar o nosso coração, quando quer que ele retorne, nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Então, Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Que no meio de tantas pessoas deste mundo, o Senhor Deus nos salvou primeiramente. O Senhor Deus nos discerniu das pessoas deste mundo. Nós agradecemos por toda essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu. Senhor, o tempo restante de nossas vidas, nós desejamos viver para a sua glória, para a sua vontade. Senhor, nós desejamos viver diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Por favor, nos ajude. Se por acaso ainda tiver alguém que não tenha recebido a salvação, faça com que essa pessoa possa acordar, estar vigilante e sóbrio, para não decair da imensa graça do Senhor Deus. Que todos nós possamos viver para diante da sua graça. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.